Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Bem-vindos todo mundo. Vou tirar minha máscara aqui. Zé, depois tem que... Meu nome é Lígia, quero dar as boas-vindas a todos vocês, à nossa igreja, IBBC. Esse é o segundo domingo que a gente voltou a se encontrar, então a gente está muito feliz de poder estar junto com os irmãos aqui. Em breve nós vamos poder usar o templo, né, que está sendo reformado. E é para eu me mover para cá, peraí. Em breve a gente vai usar o templo, ainda não sabemos quando exatamente, mas provavelmente no mês que vem, lá para setembro, a gente já vai poder ir para lá. Então, quero dar as boas-vindas a todos, dar as boas-vindas aos visitantes. Se é a tua primeira vez aqui, estamos muito felizes que você veio. E gostaríamos de que você preenchesse uma ficha com os seus dados e entregasse para a Manuela. Daqui a pouco ela vai até os visitantes entregar essa fichinha com as suas informações. Quero atualizar os irmãos sobre a campanha das cadeiras.
Como vocês se lembram, muitos aqui participaram, nós ajudamos a igreja que nos hospeda aqui, que é uma igreja americana chamada Village Point Church. Eles fizeram uma reforma e nós, da igreja brasileira, que usamos esse espaço, decidimos ajudá-los com a compra de 100 cadeiras para essa igreja. A cadeira é a cadeira que nós vamos... Não é essa, é a cadeira que nós vamos sentar lá no templo. Eles tiraram os bancos e substituíram por essas cadeiras individuais, que dá para manejar conforme o necessário. E nós contribuímos com 100 cadeiras. A campanha foi até o dia 31, que foi sexta-feira. E nós, da Igreja Brasileira, conseguimos arrecadar 77 cadeiras. Então, foi muito bom. Uma salva de palmas para todo mundo. E a diretoria está avaliando a possibilidade de inteirar essas outras cadeiras, essas 23 cadeiras que faltaram. Então, provavelmente, vamos fazer isso. Se você ainda sentiu no coração e gostaria de fazer parte desta ajuda, cada cadeira custa $55. E você pode fazer essa transferência pelo Zelle para a Igreja Brasileira, que é IBB, vai aparecer daqui a pouco, mais para o final, o Zelle da igreja na tela. Mas é ibbchicago1@gmail.com. No dia 23 desse mês, vamos ter, de agosto, né, a Assembleia. A Assembleia vai acontecer, nós vamos dar as boas-vindas oficialmente aos novos membros, então a nossa membresia será atualizada. Então, venham participar desse dia 23. Nós vamos falar de batismos, né? Nós temos bastante gente que vai se batizar, glória a Deus, vai ser em setembro. E nessa Assembleia é quando a gente oficialmente... informa e faz as profissões de fé desses membros que vão se batizar. Então, venham e participem. Outra coisa, como vocês também acompanharam, o louvor da nossa igreja mudou e a nossa querida Sueli está interina nesta posição como ministra de louvor. O que é interina? Enquanto uma outra pessoa não for oficialmente eleito pela Assembleia, a Sueli ocupa essa posição para liderar o louvor da nossa igreja. Então, eu gostaria de pedir orações para todos da nossa igreja, para, durante a escolha desse próximo líder, que Deus haja e nos diga se a Sueli gostaria de participar, se existem outras pessoas aqui na nossa igreja que vai se candidatar para ser o ministro de louvor ou a ministra de louvor. Mas, enquanto isso não acontece, nós temos a querida irmã Sueli, que já ocupava esse cargo lá no Brasil. Bom, um último anúncio sobre acampamento, porque algumas pessoas me perguntaram. A gente, inicialmente, antes do Covid, nosso acampamento seria no Labor Day, que é em setembro. Não será mais, obviamente. Estamos avaliando uma nova data, provavelmente para o próximo ano, para 2021. Se você já fez alguns pagamentos para o acampamento e gostaria de receber esse dinheiro de volta, fale com um dos nossos tesoureiros, Paulo ou Alfredo. Se você não quer esse dinheiro de volta e quer colocar ele lá para o acampamento que vai acontecer em 2021, também tranquilo, vai servir para o próximo acampamento. Ok? Vamos continuar louvando a Deus com nossa equipe de louvor? Então vamos lá, levanta todo mundo. Isso que eu ia falar, amados, eu sei que a máscara prende, mas vamos ficar em pé e usar as nossas palmas para louvar o Senhor. Esse corinho é tão alegre que eu falo, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E quando a glória do Senhor está aqui, amados, uau, é o céu. Então vamos louvar Ele com esse corinho tão abençoado. Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje
neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Hoje aqui, A sua glória, seu poder sobre mim. sobre mim, Os céus abertos hoje eu vou contemplar. o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Hoje aqui, A sua mão, seu poder sobre mim. sobre mim, Os céus abertos hoje eu vou contemplar. o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Para pa para, pararara, para pa para, pararara, para pa para, pararara, para pa para, o Senhor me tocar. Aleluia! Queridos, nesse momento nós vamos continuar louvando ao nosso Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Durante esta música, se você veio preparado para isso, venha, traga o seu dízimo, coloque aqui na frente. Tem envelope específico para isso. E se você preferir, você pode fazer a sua oferta através do sistema Zelle. Mande a oferta usando o e-mail da igreja, ibbchicago1@gmail.com. Repetindo, ibbchicago1@gmail.com. Vamos cantar a próxima música e enquanto estamos cantando, vamos ofertar ao nosso Deus em obediência à palavra dele. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Nós vamos orar nesse instante. Gostaria que você pegasse o espírito da letra dessa música. Não importa as circunstâncias, sempre vamos adorar a Deus, sempre vamos conversar com Ele e reconhecer que Ele é o Deus das nossas vidas. Feche os seus olhos ainda em pé e vamos orar nesse instante. Querido Deus, nosso amado Pai, nós queremos agradecer por estarmos reunidos aqui em nome de Jesus, por estarmos com saúde, por estarmos debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua provisão. Queremos agradecer muito, Pai querido, porque esses cultos presenciais eram tão desejados para a Tua igreja. E hoje aqui estamos com todo o cuidado para celebrar a ceia do Senhor. Obrigado, Pai Celeste, muito obrigado. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração, por cada livramento, por cada situação em que o Senhor livrou a nossa pele, literalmente, da morte. Obrigado. Agradecemos também por esses momentos de louvor, esses momentos em que podemos expressar a nossa alegria, a nossa gratidão. A máscara não impede, Senhor, de nós estarmos sorrindo na Tua presença e nosso coração está feliz. Pedimos neste instante para que o Senhor esteja dando a paz a cada coração aqui, mesmo aqueles que por algum motivo estão passando por angústia, tristeza e dor. Nós queremos nesse momento pedir e interceder por essas pessoas. Quero orar por uma irmã lá no Brasil chamada irmã Hilda, que está doente e precisa de oração. Pai querido, tenha misericórdia dela. Também peço pelas pessoas que estão com Covid, tanto amigos e conhecidos nossos lá no nosso país, como também amigos e conhecidos nossos aqui na América. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia e compaixão e possa repreender essa doença e trazer a cura. Abençoa assim este culto, para que também haja cura espiritual aqui nesse salão e que o nosso coração esteja sendo transformado. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar.
Em Cristo só confiarei, a minha força, luz, canção, pedra angular que eu me firmei na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam para trás. O meu conforto, tudo pra mim, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só, que se encarnou, todo poder num frágil ser, nele o amor Deus ofertou, até por nós se oferecer, pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado Jesus levou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão. Em glorioso dia então, da sepultura ressurgiu e permanece em sua glória, vitória que nos libertou. Pois eu sou dele e ele é meu, pelo seu sangue me comprou. Não mais a culpa, não mais a morte, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele eu me encontrar. Firme estarei no seu poder, nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele eu me encontrar. Firme estarei no seu poder, firme estarei no seu poder. Vamos ficar em pé mais uma vez. Vou pedir para o pastor José Casella nos dirigir a Deus em uma oração nesse instante. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos como igreja, Senhor. Ó Pai, nós estamos orando, temos orado e continuaremos orando, Senhor, para que mais pessoas possam ter esse privilégio, Senhor, que nós estamos tendo, estar diante da Tua face, Senhor. Também aqueles que têm nos acompanhado, Pai, através dos meios, Senhor, de comunicação, Pai. Ó Pai, obrigado pela Tua bênção, porque Tu és bom, Senhor. Ó Pai, que esse louvor, Pai, possa subir como um incenso agradável ao Teu trono de graça, Senhor, e misericórdia. E agora, Pai, nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar furando os nossos ouvidos, Senhor, que o nosso coração possa ser a boa terra para receber a semente da Tua palavra, que o Teu servo vai trazer, Senhor, para que possas dar frutos, Senhor, frutos de cura, frutos de salvação, frutos de regeneração, Pai, pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor. Obrigado porque Tu és bom todo o tempo, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Mais uma vez é muito bom estar aqui com vocês e adorar a Deus juntos com vocês. Também é muito bom poder pregar também para pessoas presencialmente. Durante 4 meses e meio, apenas pregava para uma câmera. Claro que tinha muitas pessoas lá do outro lado assistindo a transmissão, mas existe uma energia, uma empatia necessária entre o público presente e o pregador e vice-versa, né? E quando eu só tinha uma câmera, eu sentia muita falta de vocês. Vocês fazem muita falta. Obrigado por você ter vindo. É um prazer. Eu quero começar a minha mensagem de hoje falando sobre ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus quer dizer segui-lo e imitá-lo, buscando ver segundo a vontade de Deus e, claro, sempre guiados pelo Espírito Santo. E isso é uma decisão pessoal de fé. Eu, você e aqueles que um dia tomaram esta decisão, foi algo individual, intransferível. Se você não fez isso por procuração, foi algo que você tomou sabendo o que estava fazendo. Mas quero dizer também que todo discípulo, ao crer em Jesus como seu Salvador, vai passar necessariamente pelos portões do perdão. Pois quando nós cremos em Jesus, todos os pecados nossos são levados para a cruz de Cristo. O perdão é um dos temas mais citados na Bíblia e é um dos mais poderosos e libertadores também. Podemos resumir a igreja como a comunidade dos perdoados. Nós somos a comunidade dos perdoados. E a igreja de Jesus também é a família dos que perdoam, dos perdoadores. E esse dueto, perdoado e os que perdoam, está sempre presente nos ensinos de Jesus. Por exemplo, na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão, quando ele é efetivo, ele traz alívio e sossego para a nossa alma. Ele revela o amor de Deus e por isso é muito poderoso. Vamos refletir então sobre esse tema a partir de uma parábola que Jesus ensinou para os seus discípulos. E no desenvolvimento dessa mensagem eu quero responder a uma pergunta simples: por que eu devo perdoar as pessoas? E quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? Vamos ver o que Jesus responde a esta pergunta no texto de Mateus, capítulo 18, do verso 21 a 35. Os irmãos poderão acompanhar ali na tela, ou se preferirem, abram suas Bíblias, ou acessem o seu aplicativo no celular e acompanhem a leitura conosco. Mateus capítulo 18, 21 a 35. Diz assim: então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-lhe e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deves.
Então o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Queridos, quem recebe o reino de Deus pela fé em Cristo está habilitado a perdoar. Jesus ensinou nesta parábola 4 conceitos importantes sobre esta atitude de perdoar. E eu quero rapidamente discorrer com vocês. A primeira, ou o primeiro conceito, a dívida maior e a dívida menor. Nós temos aí no verso 24 e verso 28. Um servo devia uma quantidade enorme de prata e um outro apenas 100 denários. A dívida para com o rei é infinitamente maior do que aquela que meu próximo tem para comigo. O texto aborda a dívida, interessante que aborda juntamente com o cancelamento dela, o que nós chamamos de perdão. A parábola tanto fala do perdão recebido por Deus, quanto da necessidade de se perdoar o outro, o próximo. Quando aquele rei que a parábola menciona foi acertar contas com seus servos, ele então encontrou um homem que lhe devia um valor altíssimo e ele não tinha como pagar. Para vocês terem uma ideia, 1 talento era uma medida da época equivalente a 6.000 dias de trabalho. 1 talento. A dívida desse homem era de 10.000 talentos. Fizeram um cálculo aproximado e chegaram à soma de 7 a 10 milhões de dólares atuais. Coloque-se no lugar dele. Se você estivesse devendo 10 milhões de dólares para alguém, você tinha condições de pagar? O Elias, por exemplo. Elias, você teria condições de pagar? Ou o Cristiano? Ou o Alfredo? Ou o Fernando? 10 milhões de dólares para pagar de dívida? Eu não teria condições de pagar. Era o equivalente a 164 mil anos de trabalho, aproximadamente. Alguns calculam em prata em 589 toneladas de prata. Então era uma dívida muito alta, tão grande, que aquele devedor ia ser vendido como escravo, sua mulher também, seus filhos também, sua casa, seus bens, e ainda não seria suficiente para quitar a dívida. Porém, o rei perdoou aquele homem. E o que aconteceu, meus amados? Ele clamou, o rei perdoou. E nós vemos no texto que mesmo ele sendo perdoado, ele não demonstrou uma graça, uma compaixão e misericórdia com aquele que lhe devia pouco, 100 denários. A dívida de 100 denários era tão pequena que não dava o direito para ele vender o devedor como escravo. Ele poderia exigir a sua prisão e submetê-lo a trabalhos forçados apenas. Mas ele não teve compaixão. Só para os irmãos terem uma ideia, o preço daquela dívida, 100 denários, era tão pequenino
que aquele homem nem chegou a falar a palavra tudo, como aparece do primeiro que falou, tudo te pagarei. O outro, o conservo, apenas falou, tenha paciência comigo e eu te pagarei, porque não era uma quantidade incrivelmente alta. Quando a gente pega esta parábola e a transforma em moeda espiritual, ou seja, dívida para com Deus e o pagamento desta dívida, nós vemos que a nossa dívida espiritual é semelhante como a daquele homem, é altíssima. Não temos condições de saldá-la ou pagá-la. Nós não temos condições, desde o nosso nascimento, não temos condições por qualquer coisa que façamos, boas obras, praticar uma religião, fazer caridade, ser uma pessoa boazinha, tudo isso não paga a dívida que temos com Deus. Assim como aquele rei da parábola, Deus, movido de compaixão, perdoa a grande dívida que temos para com Ele, sempre movido por compaixão. Deus nos perdoou em Cristo e nos declarou livres de toda culpa. E você deveria ficar muito feliz por conta disso. Você não deve nada para Deus, porque Jesus já pagou tudo na cruz. Glória a Deus por isso. Amém? Um pouco mais adiante, este homem encontra esse conservo e vai pegar no pescoço dele e vai dizer, paga-me o que você me deve. Ele não aprendeu a lição da compaixão do seu rei e forçava o seu conservo a lhe pagar uma quantia muito pequena. 100 denários, meus irmãos, dá mais ou menos 10 dias, 100 dias de trabalhos num campo. Então daria aproximadamente hoje entre 700 e $1.000, 700 dólares ou $1.000. Veja a distância de uma dívida e a distância da outra. Como este homem não teve dó, não teve compaixão desse conservo que lhe devia apenas 4 meses de trabalho, mais ou menos. A gente ter a noção do quanto Deus nos perdoou, nos ajuda a perdoar aquele que peca contra nós, aquele que faz alguma agressão contra nós. E esta é a próxima lição que vemos nesse texto, no versículo 27. O perdão como a face da compaixão. Eu devo perdoar alguém, porque o perdão revela a compaixão de Deus que está presente em nosso coração. Porque eu fui perdoado, eu entendo como o perdão faz bem. O contrário também é verdade, meus irmãos. A falta de perdão mostra o predomínio de uma vontade não redimida no nosso coração. Mostra que estamos longe do Senhor. Depois de ouvir as súplicas por misericórdia, o texto diz que o rei foi movido por íntima compaixão. Decide liberá-lo em paz, perdoa toda a dívida. 10 milhões nos dias de hoje, 10 milhões de dólares. Não exigiu que a dívida fosse paga nem pela metade, nem 1/3, nem 1/5, nem nada. Não se ressentiu pelo prejuízo, nem fez alguma ameaça ou alguma condição, nenhuma atitude de cobrança, nada de negativo ficou no coração daquele rei, porque ele era dominado pelo espírito da compaixão. O sentimento de íntima compaixão por alguém é algo divino. E toda vez que Jesus, o Filho de Deus, se moveu de íntima compaixão, um fato extraordinário aconteceu. Jesus olhava as multidões como ovelhas sem pastor e tinha compaixão por elas. Então, ele enviava os seus discípulos com um poder sobrenatural para eles pregarem, expulsarem demônios, curarem as pessoas e realizarem sinais, prodígios. A multidão trazia enfermos de todo tipo de doença. Jesus, movido de compaixão, curava cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros. A multidão uma vez, aliás 2 vezes, faminta, não tinha o que comer. Jesus, com compaixão, multiplica os pães e os peixes e alimenta a multidão. Jesus, uma vez chegando numa cidade, está saindo
um funeral. Um jovem havia morrido, filho único, e aquela mãe, uma viúva, chorando. Jesus moveu-se de íntima compaixão e ressuscita o menino. Ele não vai ser enterrado porque ele está vivo. Cristo o libertou da morte. Jesus chega numa região e vem ao encontro dele um endemoniado, um gadareno. Jesus, movido de íntima compaixão, expulsa os demônios e restaura o juízo para aquele homem. Jesus também chega na casa de amigos, Marta, Maria e Lázaro. Porém, Lázaro havia morrido já há 4 dias. E Jesus, movido de íntima compaixão, manda tirar a pedra do sepulcro e chama Lázaro para a vida, e ele ressuscita. Toda vez que Jesus, movido de íntima compaixão, ele sente isso, um milagre vai acontecer. Algumas pessoas falam que perdoar é muito difícil, precisa ter um milagre. É exatamente isso. Exatamente isso. Quando somos movidos de íntima compaixão, um milagre acontece no nosso coração e somos habilitados a perdoar. Para perdoar, precisamos da compaixão do Senhor, um sentimento divino e sobrenatural. Eu quero dizer a você que esse sentimento já está disponível no seu coração. Com a graça de Jesus e o perdão que Jesus derramou sobre nós quando cremos, esta capacidade nós já recebemos dele. Portanto, basta decidir perdoar e isso vai acontecer. Isso é plenamente possível hoje, aqui, agora, amanhã, depois de amanhã, em qualquer lugar. É assim que acontece conosco diante de Deus. Deus sempre está pronto a nos perdoar. E Ele quer que nós aprendamos a fazer da mesma forma. A compaixão vem de Deus e só pelo amor de Deus esse perdão tem o poder de liberar e tirar os obstáculos e a gente perdoar alguém. Por outro lado, meus amados, a parábola também mostra que aquele que foi perdoado foi lá e encontrou no meio do caminho o seu conservo, não se compadeceu dele e não estava nem ligando para a graça que ele havia recebido. O texto bíblico nos relata que o conservo, que devia 100 denários, mais ou menos 100 dias de trabalho, também suplicou por paciência e ele poderia pagar a dívida, mas o credor não teve compaixão. Parece que o seu coração não estava sensível. E aí, infelizmente, não quis perdoar. O texto diz claramente que ele não quis. O não querer perdoar revela a vontade humana egoísta, não redimida, não transformada pelo sangue de Jesus. Mas quando a gente é movido por íntima compaixão, damos sinais que Jesus está atuando em nós. Alguém que não quer ter paciência, misericórdia ou liberar perdão, ainda está sob o domínio da natureza adâmica e está longe da vontade e da liberdade de Cristo Jesus. Quem perdoa o seu próximo começa a experimentar a compaixão de Deus de forma prática nos seus relacionamentos e passa a ver as pessoas com outros olhos. Eu sei que você deve estar pensando em alguém que você tem que perdoar. Talvez a pessoa nem esteja aqui. Talvez a pessoa nem esteja mais viva. E você ainda está pensando, puxa vida, será que eu tenho que perdoar mesmo? O Espírito Santo de Deus está dizendo que sim, você tem que perdoar. E vamos para o próximo conceito. O perdão é uma libertação. Devo perdoar porque o pecado nos livra de uma prisão. O texto menciona, tem uma prisão no texto. No verso 30 diz assim, aquele credor não quis perdoar, antes saiu e mandou lançar o seu conservo na prisão até que pagasse a dívida. Não querendo perdoar a dívida, o passo seguinte foi tomar uma atitude de lançar o devedor no castigo até que fosse pago, ao invés de soltar
ele resolveu prender. Ao invés de perdoar, ele reteve o perdão. O plano de Deus não é este. O plano de Deus é exatamente o contrário. O perdão solta, libera. A falta de perdão aprisiona. As pessoas a quem não perdoamos ficam presas em nosso coração e em nossas emoções, e não em um lugar físico qualquer. Para onde vamos, levamos conosco os nossos agressores. Acordamos, trabalhamos, descansamos e dormimos com eles em nossas lembranças. Aquela pessoa fez tanto mal para mim, aquele outro, puxa vida, como ele me deixou magoado. E vamos passando os dias e essas lembranças vão como que carregando a maldade e a amargura dentro do nosso coração. São memórias que gostaríamos de apagar, pois nos fazem mal. A ausência do perdão, infelizmente, prende o agressor, o mal que ele fez e tudo o que sentimos naquele momento dentro do nosso coração e nas nossas memórias. E todos eles juntos edificam uma prisão interior. E quem está lá dentro não são eles, somos nós. Nós ficamos prisioneiros disso. Quando, porém, liberamos o perdão, deixamos sair livres, tanto o agressor como a lembrança do ato cometido, quanto as impressões negativas, e a nossa alma se sente aliviada. É mais saudável para o corpo, para a alma e para o espírito perdoar. Não perdoar faz mal à saúde física, emocional e espiritual. E eu quero perguntar a você: o que você faz do seu coração? Você está construindo uma prisão? Ou você quer uma praça com um jardim? Quero dizer ainda que o perdão nos livra da dependência dos outros. O homem que deixou de perdoar, antes mandou prender o seu devedor, ele fez isso até que, essa expressão aparece umas 3 ou 4 vezes no texto, até que o outro fizesse alguma coisa para pagar a dívida. Fazendo assim, ele ficou na dependência do outro, para sentir-se melhor, sentir a dívida quitada. Quando perdoamos, agimos na nossa liberdade de perdoar, independente da atitude do outro. Se a pessoa me pedir perdão, eu perdoo. Se ela não pedir, eu também perdoo. Se o outro quiser conversar comigo, perdoo. Se ele não quiser conversar, também perdoo. Não depende do outro. A atitude está no seu coração. Quando não perdoamos, porém, nos tornamos reféns dos outros e da decisão dos outros que nos ofendem. Ficamos colocando condições, esperando alguma atitude da parte da outra pessoa. E caso nada aconteça, ficamos sujeitos, então, à escravidão emocional, a ressentimentos que devastam a nossa alma e às vezes por toda a vida. Isto é uma prisão. E não é por aí que Deus traçou a sua vida. Não é por aí que Deus preparou vida abundante. É preciso perdoar. Perdoar de coração, conforme diz o texto. E perdoar de coração, o que é? Eu passei a pensar sobre isso. O que quer dizer perdoar de coração? Perdoar de coração é perdoar com o profundo do seu ser. Não é perdoar da boca para fora. Você me perdoa? Sim. Falou da boca só, mas o coração está cheio de raiva. Não é? Perdoar é algo que vem lá de dentro. Perdoar de coração vem da palavra de cor. Quando você canta uma música de cor, quando você fala um versículo de cor, quando você responde a uma data de cor, né? Quer dizer que você sabe aquilo no coração. Perdoar de coração é perdoar de cor. Você prontamente está ali preparado para perdoar. Perdoar de coração também é perdoar com energia emocional, uma energia que é liberada do seu coração. É muito além da razão. Às vezes, você tem todas as razões para não perdoar, tem todos os argumentos para não perdoar,
mas você perdoa, porque vai muito além disso. E ainda quero dizer, perdoar de coração é perdoar de onde a ferida foi feita. Foi feita no coração. E é dali que tem que partir o perdão. E o quarto conceito também que eu quero tratar com vocês é que quando a gente aprende a perdoar, a gente se blinda contra a tristeza. Eu devo perdoar porque o perdão fecha a porta da tristeza para as outras pessoas. Está no verso 31. Aquela situação daquele homem que mandou o seu companheiro, o seu conservo para a prisão, os outros colegas ao redor viram o que aconteceu e o texto diz que eles ficaram muito tristes. A nossa história tem mais personagens então. Esses companheiros ficaram chateados e tristes. Eles foram atingidos pelo que foi ocorrido. E a tristeza era tão grande, a indignação tão grande, que eles então foram contar ao rei o que havia acontecido. A tristeza da falta de perdão não envolve somente aquele que foi ofendido e aquele que ofendeu. Também envolve outras pessoas ao redor daqueles que estão envolvidos. Muitas vezes os filhos pagam pelo conflito de marido e mulher, de pai e mãe. Falta de perdão entre eles. Às vezes os sogros ou os pais pagam pelos problemas de falta de perdão entre o casal. Às vezes amigos, grandes amigos, ficam olhando com tristeza. Falta de perdão por conta de um relacionamento não resolvido entre dois deles. Então, falta de perdão prejudica outras pessoas. E quero dizer que prejudica a igreja. Numa igreja, quando não há perdão, o corpo, a comunidade também sofre e fica triste. Será que não deveríamos avaliar o quanto o nosso orgulho e egoísmo, esses dois trazem tantos prejuízos para as pessoas ao nosso redor, quando nós deixamos de perdoar alguém? Quando nós fazemos esta avaliação do quanto ganhamos e quanto perdemos com o perdão ou com a falta dele, não deveríamos mudar de postura e ter o perdão na ponta da língua, de cor, do fundo da nossa alma, para ser praticado todos os dias? Fala para mim, seu marido já não te magoou alguma vez? Você já o perdoou? Conta para mim, sua esposa já não te tirou do sério? Não? Não mesmo? Nossa, que surpresa! Seja sincero, você não ficou muito chateado aquela vez? Mas o casal que se ama tem que estar pronto para perdoar. Tem que estar com a língua prontinha para perdoar, de cor. A mesma coisa entre pais e filhos, a mesma coisa entre professores e alunos, a mesma coisa entre irmãos, a mesma coisa entre pastor e ovelhas. Temos que estar prontos para perdoar aqueles que nos magoaram. Todo discípulo de Jesus respira perdão todos os dias. Não me venha dizendo que não precisa perdoar ninguém, pois todos os dias nós erramos, todos os dias. Todos os dias alguém também erra e afeta você. Todos os dias nós precisamos de perdão e todos os dias precisamos dar perdão, como se fosse o pão nosso de cada dia, o perdão nosso de cada dia. Você precisa de perdão todo dia e precisa ter a atitude de perdoar todo dia também. Lembre-se, você deve perdoar porque você foi maravilhosamente perdoado em Cristo Jesus. Você deve perdoar porque você foi transformado por Cristo Jesus. E somente um coração assim, redimido por Cristo, pode sentir a compaixão passando por você em favor dos outros. O coração que perdoa é semelhante a um jardim bem tratado e cultivado. Dá vontade de ficar ali contemplando a beleza daquele lugar, com as suas flores e plantas. No coração de alguém salvo por Cristo não há lugar para ressentimentos, nem para prisões
de ressentimentos e mágoas antigas. Você deve perdoar porque é incentivado pelo exemplo maior de Jesus. O rei da parábola é o próprio Jesus. A sua dívida era tão cara que ele pagou com a sua morte na cruz. E ele perdoou você. O coração compassivo e cheio de misericórdia de Jesus é o coração que devemos ter como modelo. A pessoa que perdoa é livre para perdoar a qualquer tempo. Não depende dos outros, nem das atitudes alheias, depende da obediência à voz do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está falando com você hoje, resgatando alguma área do seu coração que precisa ser mexida e você perdoar alguém. Você deve perdoar porque é tocado pelo Espírito Santo de Deus. O perdão, ele gera satisfação, porque o Espírito Santo faz isso. Ele enche o nosso coração de alegria. E também as pessoas que são perdoadas e as outras envolvidas, todas elas são abençoadas, a graça de Deus se espalha. Quem não compreende o perdão de Deus, nunca aprenderá a perdoar profundamente. Sem perdoar, a nossa vida torna-se prisioneira e refém da nossa própria amargura. Esse não é o caminho que Deus traçou para você, nem para seus filhos. Paulo captou bem esta lição e resumiu tudo em um versículo só. Efésios capítulo 4, 32. Efésios capítulo 4, 32 diz assim: antes sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se eu magoei você, eu quero que você me perdoe. Meu bem, me perdoa, por favor. É esse exercício que nós temos que fazer todos os dias. Neste momento, por que não praticar isto? Pais que precisam perdoar seus filhos. E olha que eles aprontam, hein? Filhos que precisam perdoar seus pais. Cônjuges que precisam perdoar mutuamente. Irmãos que precisam se perdoar. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Vamos, através dos elementos da ceia do Senhor, nós vamos lembrar da fortuna incalculável que Jesus pagou para termos o perdão. E enquanto a equipe está vindo para cá, eu gostaria de orientar você a participar deste momento. Gostaria que você, neste momento, olhasse para o seu coração e o primeiro nome, primeira pessoa que você lembra que precisa perdoar, que você já acione a chavinha do seu coração e coloque lá, perdoado. E se sua lista aumentar, 2, 3, 10, 15, 20, vai lá, clicando em cima e colocando perdoado, perdoado, perdoado. E se aproxime da ceia do Senhor agora, exatamente, dizendo a Jesus: Senhor, eu sou tão pecador, eu preciso do teu perdão, me ajude. Nesse momento da ceia do Senhor, quero que você lembre da morte de Jesus Cristo. O pão simboliza o seu corpo partido por nós, e o sangue simboliza o sangue derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Jesus morreu para você ser perdoado. Nós vamos distribuir um copinho que tem as duas coisas, tem pão e também tem vinho. A primeira parte você vai abrir, está lá, pão, parece uma hóstia, mas não é, um pãozinho, um biscoitinho. Nós vamos comer juntos. Depois nós vamos tomar o cálice juntos. Mas antes disso nós vamos cantar uma música. Eu gostaria que você ficasse em pé e cantasse essa música conosco. Ela fala sobre vinho e pão.
fala sobre a ceia. E eu convido você a louvar a Deus nesse momento com a nossa equipe. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não lhe sinto estranho aqui, este é o meu lugar. No perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, com todo esplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Alguém ficou sem ser servido? Todos? Ok. Eu preciso de um, por favor. Isso. Irmãos, eu estou aprendendo também. Então nós vamos para a primeira parte. Você vai tirar a parte de cima e pegar o pão. Será que eu estou fazendo certo? Não, não estou fazendo certo. Oi? Está transparente, né? Obrigado, irmão. Olha só. Conseguiu aí pegar o biscoitinho? Conseguiu? Eu não consegui, preciso da ajuda do pastor ali. Todos conseguiram? Muito bem. Em memória de Cristo Jesus, o pão da vida, nós vamos comer este pão como família de Deus, todos juntos. Neste momento, façamos. Agora puxa a outra parte, que parece uma embalagem mais fácil. Você tem o cálice. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesse momento.
tomando este vinho que simboliza o sangue de Cristo. Todos juntos vamos tomar este cálice nesse instante. Vamos orar. Querido Deus, nosso amado Pai, como igreja nós estamos reunidos, como tua família estamos reunidos, e como pessoas que foram salvas, perdoadas, nós sentimos esta liberdade que Cristo nos dá. Mas, Pai amado, muitas vezes nos amarramos em amarguras e ressentimentos, em memórias relacionadas a mágoas do passado. Nós te pedimos, Pai amado, nos livra disso e nos ajuda a perdoar. Nós te pedimos que este perdão maravilhoso que Jesus nos dá, que ele se transforme em ações práticas de amor e compaixão no nosso dia a dia, no relacionamento em casa, com o marido ou com a esposa, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os colegas, no relacionamento com os irmãos. Ó querido Deus, nós te pedimos, derruba os obstáculos e ajuda o teu povo a ser a comunidade de perdoadores. Nós te pedimos que agora o teu perdão, o perdão e amor do nosso Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho, e também as consolações e o poder do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Os irmãos ficam tristes se cantarmos essa música de novo? Eu gosto muito dela, ela fala muito ao meu coração. Vamos cantar esta música de novo. E vou pedir para que o irmão Paulo e a irmã Manuela passam recolhendo os copinhos que vão ser descartados, jogados no lixo, ok? No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho, e parte o pão, parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos
Podem se assentar, nós estamos chegando ao final da nossa programação. Agradecemos a presença de todos vocês. Domingo que vem estaremos aqui no mesmo horário, com as mesmas medidas de proteção, e venha participar, vai ser uma grande alegria. Domingo que vem no Brasil é Dia dos Pais, né? Então, papais, venham aí participar, queremos dar um cumprimento à distância em todos os papais domingo que vem, ok? Várias pessoas estão nos visitando e queremos agradecer a presença delas pela primeira vez que estão aqui e estamos muito felizes que vieram, né? Eu gostaria até que elas ficassem em pé. Quem veio nos visitar pela primeira vez, por favor, fiquem em pé. Isto, olha só. Obrigado. Deus abençoe todos vocês, ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são bem-vindos e podem retornar sempre que quiserem. A casa de Deus é a casa do Pai, do seu Pai. Você pode vir a hora que você quiser. Pode se assentar, ok? A todos vocês, tenham uma boa semana. Sim, o irmão Afrânio aqui está dizendo, se alguém ainda quer fazer um tour para conhecer o templo que foi reformado, o irmão Afrânio pode fazer aí um tour com alguns irmãos. Alguns já o conhecem, né? Poderão ver